Galera, saiu a SBS do volume 101 de One Piece, com ela muita informação bacana. Algumas mais relevantes do que outras, né? Como é de praxe nas SBS de One Piece, mas ainda assim, uma pergunta que o Oda ele respondeu e bateu o martelo, que é sobre o suposto pai do Zoro que a gente teorizou aqui no arco de Wano. Vamos lá falar sobre essas novidades. Não antes, só perguntando uma coisa. Tá inscrito no canal? Só queria perguntar isso. Tá inscrito no... Ah, não, tudo bem. Tá inscrito já? Então podemos prosseguir. Começando, galera, com a imagem do Frank com 50 e 70 anos de idade nas duas versões. Primeiro, onde o futuro dele dá certo, e na segunda, onde o futuro dele dá errado. O que para esse caso, no caso do Frank, né, a gente já tá vendo aqui o Oda ele desenhar os futuros alternativos de cada membro do bando a cada SBS que é lançada, mas nesse caso tem algo muito peculiar, que é a forma como o Frank ele ficaria caso o futuro dele desse errado aos 70 anos de idade. Ele se transformaria num navio de guerra. Como assim? Que história é essa? Algumas pessoas começaram a teorizar já de que talvez isso possa vir a ser um possível, ou talvez até um semi-spoiler da aparência da arma ancestral Pluton, que é um navio de guerra. Peraí, vamos lá tentar teorizar aqui, tentar encaixar alguns pensamentos aqui, retomar algumas informações que a gente já tem conhecimento sobre a Pluton. O que a gente sabe é que é um navio de guerra de fato, e que uma informação muito importante que muitas vezes é também esquecida e ignorada, que é o fato de que existia no passado a possibilidade e o risco dessa arma sair do controle, e que para isso foi necessário ali você ter as plantas da Pluton para que, caso fosse necessário, você construir uma outra arma, uma cópia dessa arma para você conseguir parar o avanço da primeira. Só que essa frase, onde a Pluton ela poderia vir a sair do controle, é muito esquisito. Como é que uma arma, como é que, por exemplo, aqui um navio de guerra ele poderia sair do controle por conta própria? Porque a forma como dá a entender era de que o navio ele realmente sairia do controle por conta própria, e não alguém controlando o navio de guerra e assim o navio indiretamente saindo do controle. Não, o próprio navio sairia do controle. Isso quer dizer que talvez possa haver algum tipo de inteligência artificial no navio de guerra da Pluton, e que nesse momento, talvez, óbvio, estivesse desativado, e que ativado, uma vez ativado, isso possa vir a sair do controle. Só que tentando encaixar o Frank nessa história toda, onde talvez nesse futuro, onde ele dá errado, onde o futuro dele dá errado, ele decide se transformar no navio, meio que numa cópia, talvez, aqui hipotética, da Pluton, onde ele talvez não tenha conseguido realizar o sonho de navegar no navio dos sonhos, junto do resto do bando, enfim, tal. Ele vive frustrado e decide se transformar num navio. O que a gente pode teorizar aqui é que talvez a arma ancestral Pluton, ela um dia possa ter sido um ser humano, e que com o tempo, com as modificações robóticas, enfim, acabou se transformando numa arma, num tipo de ciborgue que seria esse navio de guerra, mais ou menos como aconteceu com Bartolomeu Kuma, que começou a história como um ser humano, foi sofrendo modificações e hoje em dia não tem mais consciência nenhuma. Simplesmente uma inteligência artificial toma conta do corpo dele. Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa com a Pluton, mas por enquanto isso é só teoria mesmo. No mínimo, dá pra crer realmente que o navio ele tem sim já um sistema operacional ali, né? Uma inteligência artificial que a gente não sabe de onde partiu. Temos também a revelação de como o King ele se alimenta, olha só, né? A informação muito relevante, já que ele não tira a máscara por motivo nenhum. Como é que ele se alimenta? Se transformando. Transforma o bico ali e consegue dar uma bocanhada. Inclusive, no último review, comentando do último capítulo do mangá, fiz uma teoria aqui, lancei uma teoria muito legal sobre esse lance aí do bico, do King, enfim, de onde possivelmente são inspiradas, né? São tiradas as referências mitológicas para a raça lunariana de One Piece, enfim. Corre lá no último vídeo que tá bem legal. Temos também o desenho de uma página com todos os espadachins, bom, pelo menos os mais relevantes narrativamente falando ali, com o Zoro, o Shanks e o Roger presentes, galera. E isso relevantou, né? Eu ia falar relevantou a discussão sobre a definição de espadachim dentro do universo de One Piece. Mais uma vez, essa discussão
se levantou, né? Se o Zoro, ele considerando que o Roger era um espadachim, o Shanks também é um espadachim, o Zoro ele vai superar até mesmo o Roger, vai ser mais forte que o Roger. Galera, mesmo que eu ache que o Zoro no final da história aqui, pelo menos depois dessa etapa principal, onde a gente vê, né, o Luffy ele se tornando rei dos piratas e assim o resto do bando acompanhando ele também, eu não acho que o Zoro ele vai ficar muito distante não, ele vai ficar um pouquinho abaixo, pelo menos, é isso que eu acredito. Mas ainda assim, será que ele realmente superaria o Roger? E galera, eu acho que toda essa discussão, mais uma vez, sobre a definição de espadachim é aquilo. Tem espadachins que só se dedicam à arte da espada e é meio que onde a história do Zoro ela se foca, por mais que de vez em quando, e na verdade nem sempre das vezes, ele enfrente espadachins puros, né? Aqueles que só estão lá pelo e para o caminho da espada. Ele encontra outros personagens que também se autodenominam espadachins ou usam algum tipo de lâmina, por exemplo, o Mr. One, né? Que tem o seu corpo feito de lâminas. Mas eu acho que essa imagem é uma forma do Oda ele dizer, olha só, todos esses personagens, eles são gabaritados também como espadachins. Não quer dizer que todos eles são só dedicados à vida como espadachins, como o caso do Mihawk, por exemplo, e está sendo aqui o caso do Zoro também, né? E alguns outros, como por exemplo o Vista e até mesmo o Oden. Tem outros personagens ali que também têm outros atributos, isso é natural. Só que, óbvio, quando você pega, por exemplo, aqui um currículo, né? Quando você tem um personagem como o Roger, né? Que luta de pistolinha também lá, como a gente viu no capítulo 0, a gente pensa assim, cara, se você tem ali um currículo, você vai colocar ali, olha só, eu tenho gabarito como espadachim, conhecimento intermediário, tipo Photoshop intermediário, inglês intermediário, vai ter lá espadachim intermediário, haki avançado, nada. Você vai colocar esse tipo de coisa, você tem diferentes atributos. É claro que espadachins puros, né, como o próprio Zoro também, eles também vão se dedicar ao armamento, à observação, agora também ao haki do rei, né? Isso meio que acaba estando implícito, já que é comum a todos os seres humanos, mas enfim, é uma discussão já antiga, mas que mais uma vez foi levantada ali. Também foi revelado que os membros da tripulação do Shanks são chamados de executivos e que o Rockstar, aquele mesmo, o Rockstar, ele não é um deles, e eu só consigo me perguntar como assim o Rockstar não é um executivo? Depois do cara ele ter sido evidenciado ali próximo do próprio Shanks ali naquela história de capa, onde o bando do Shanks está lá num casamento, ele pareceu que tinha conseguido alavancar a carreira dentro do bando e ter se tornado alguém relevante. Pelo visto não foi isso que aconteceu, ele continua ainda como um mero meme dentro do navio. Só falta o desgraçado ser realmente o filho do Rox de Shebeck, afinal o nome dele não é Rockstar. Enfim, eu não sei se o Oda ele vai meter essa. Será que ele vai meter essa? Mas se tem um personagem que foi dito como um executivo, eu não tô acreditando nisso, o macaco do bando. Eu não tô acreditando que o Oda ele realmente vai confirmar essa teoria de que o macaco ele vai realmente ter uma importância, ele vai realmente ter uma relevância e vai ser forte em algum nível. Eu não tô acreditando nisso, galera. Eu ficava assim, mano, a galera fazia os memes, eu ficava de boa, eu relaxava, eu só ignorava, deixava lá o pessoal falando, mas agora o Oda ele veio com essa, eu não tô acreditando. Duas possibilidades. Ou o macaco ele é originalmente um macaco e talvez ele pode possuir uma Akuma no Mi ali, ou pode ser um objeto com a fruta de algum tipo de macaco, né? Tem vários tipos ali de macacos, né? Várias espécies, então ele poderia ser um deles, ou é só realmente um macaco. É só um macaco adotado e bem adestrado. Agora, será que ele vai ser o true mastermind por trás do careca que ele fica escorado no ombro? Porque outra coisa que foi revelada também foi os nomes da tripulação do Shanks, incluindo o careca. Vamos lá, galera, da esquerda para a direita aí temos o Lime Juice, que seria traduzindo aqui, né, suco de limão, o Bonk Punch, o Monster, que é o macaco, o Building Snake, que é aquele cara que tem uma tatuagem de dragão um pouquinho mais alto, tem o Hongo e o Howling Gab, que é aquele que tem um rosto mais de fera. Será que seria um Mink ele? E a última informação, que é o que as pessoas mais querem saber, é sobre o Oda ele ter batido o martelo sobre a possibilidade do Shimaru Shimotsuki ser ou não
o pai do Zoro. Vamos ler aqui exatamente o que o Oda disse para depois eu ir comentando algumas coisas por cima. Ele diz o seguinte, abre aspas, é meio ofensivo, na verdade perguntam, né, se o Orochimaru ele seria realmente o pai do Zoro, e o Oda ele responde, é meio ofensivo revelar a identidade de uma pessoa que está tentando esconder. Mas já que muitos de vocês perguntaram, eu vou introduzi-los formalmente aos 3 espadachins, aos 3 samurais que aparecem no flashback lá da Yamato. Primeiro, o Daimyo de Ringo, o Orochimaru Shimotsuki, o Daimyo de Kibi, o Omusibi Fugetsu, que é aquele com cabeça de triângulo, e o Daimyo de Udon, que é o Tempura Uzuki. Ele prossegue. Depois da morte de Oden, todas as regiões se levantaram para derrubar Orochi, mas eles foram derrotados pelos Piratas das Feras. Orochimaru e Onimaru, a raposa que roubou a Chusui do Zoro, eram uma dupla bem famosa. Originalmente, olha só que interessante, galera, haveria uma cena onde o Onimaru está roubando a Chusui e fica chocado com a aparência de Zoro, que pareceria idêntico ao Orochimaru mais novo. Mas isso só faria as coisas complicadas, então eu decidi cortar. Além do mais, isso nem deve ser abordado no mangá. Enfim, respondendo sua pergunta, o Orochimaru não é o pai do Zoro. Os nomes desses 3 personagens não serão revelados no mangá, então eu incluí eles aqui. Se tratando da linhagem de Orochimaru, eu não sei se vou revelar mais ou deixar quieto, então vamos encerrar a discussão por aqui. Eles realmente se parecem, não é? Então acabaram as discussões. Infelizmente, o Orochimaru ele não é o pai do Zoro, mas olha a semelhança entre os dois. Não tem como negar que os dois eles se parecem pra caraca. É praticamente um a cara cuspida do outro. E galera, a possibilidade, por mais que a gente ainda precisasse de uma explicação, ela existia. Vamos relembrar aqui as informações que a gente tem. Primeiro, o Kozaburo, que seria o avô da Kuina, ele saiu de Wano 55 anos atrás e assim fundou lá a vila que a gente conhece, a Vila Shimotsuki lá no East Blue, beleza. E a gente tem o Orochimaru, que seria o suposto pai do Zoro, né? O falecido ex-pai do suposto do Zoro que morreu, teoricamente, 20 anos atrás na invasão do Kaido, né? Na tomada de poder, na grande revolução ali, né? Do Oden tentando, enfim, a galera lá se rebelando e ele acabou morrendo durante esse flashback 20 anos atrás. Só que a gente tem que lembrar que o Zoro, ele possui 21 anos. Ou seja, naquela época, quando o Orochimaru, ele teoricamente morreu, o Zoro, ele tinha 1 ano de idade. Então ele poderia muito bem, o suposto pai do Zoro, que pelo visto não é mais mesmo, né? Ele poderia muito bem ter mandado um outro navio para o East Blue, mandando o filho dele, recém-nascido, tipo Superman, tá ligado, meu Deus? O país aqui tá em colapso, aí entrega o filho, bota na nave, bota no navio e vai pro East Blue, sabe? Poderia ser um exemplo desse tipo, mas pelo visto não é o caso. A conclusão disso tudo é que ambos, a gente sabe, tanto o Orochimaru quanto o Zoro, eles são sim descendentes direto lá do Ryuma, que também possui o sobrenome de Shimotsuki. Só que esses dois ali, galera, eles não se cruzaram, né? O Orochimaru, ele não tá na mesma linhagem do Zoro. Eles só desceram ali meio que quase em paralelo. É como se duas pessoas aqui tivessem o mesmo sobrenome, né? Não necessariamente tem um parentesco tão próximo assim um do outro. Mas eu confesso que, caraca, o Oda ele não ter metido essa me surpreendeu. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Toda semana tem vídeo comentando o universo e principalmente o mangá de One Piece. Então aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação de todos os vídeos que saem aqui no canal. Beleza? Até a próxima. Tchau!